Olá, meu nome é André Luiz Silva Brachieri, eu sou praticante de yoga desde 1977 e professor de yoga desde 2005. Essa é a primeira aula de yoga e o que eu tenho que definir aqui? Então, o que nós vamos falar durante essa aula? E qual vai ser esse objetivo? O que nós vamos falar durante essa aula? Nós vamos falar sobre como o yoga foi visto ao longo da história, o que é filosofia, uma vez que eu defino o yoga como filosofia e eu coloco que o yoga é uma filosofia, quais os tipos de filosofia existentes, também quais os ramos de filosofia existentes dentro dos tipos de filosofia, certo? E é isso que nós vamos discutir nessa primeira aula. Para cada um desses itens que eu estou dizendo e ainda mais alguns outros, vão ter adendos. Então, vai ter uma aula principal por semana e 5 adendos. Os adendos são aulas também de 20 minutos teóricas, onde eu vou explicando com mais detalhes a respeito de um determinado assunto. Se você não quiser assistir os adendos, não tem problema, né? Os adendos são apenas complementações que eu acho que são importantes, mas eu achar importante não significa que vai ser fundamental na hora que você vai dar aula. É apenas um aumento de conhecimento que é interessante. Então, nós vamos agora para a primeira parte, que é como é que o yoga é visto no mundo. Então, o yoga ele tem aproximadamente 8.000 anos, isso pelos estudos mais recentes e pelo principal historiador do yoga, que é o George Forstein. Entretanto, alguns textos, é lógico que sem nenhuma comprovação tão definida, dizem em torno de 20 a 30 mil anos, principalmente baseado em algumas pesquisas arqueológicas e antropológicas. Ao longo desses 8.000 anos, então, que é o que nós vamos considerar aqui, o yoga ele foi visto como ginástica, como terapia, como manifestação cultural multifacetada, como religião, como filosofia. E como filosofia foi mais ou menos no século II a.C., o yoga como religião, ele aparece principalmente num dos principais textos, que é o Rig Veda. Então, no Rig Veda, especificamente, tem uma parte que diz o seguinte, que os deuses só se tornaram deuses, só se tornaram divindades a partir da prática de tapas. E tapas é uma das técnicas do yoga, como nós vamos ver no curso lá na frente. Então, o yoga influenciou diretamente na religião. Para vocês terem uma ideia, né, a sociedade indiana é dividida em castas, e essas castas existem os brahmanes, por exemplo, e os brahmanes são aqueles que interpretam o que os deuses disseram nos hinos védicos, então nos Vedas, certo? Praticar yoga torna você um deus e não um interpretador de Deus. Então, por conta disso, houve uma necessidade extrema de coibir a prática de yoga, principalmente na Índia. E aí isso vai resultar depois naquilo que nós vamos ver mais para frente, que é, primeiro, a existência de tradições e, segundo, a existência do ashrams, certo? E também vai influenciar diretamente nos vários textos de yoga e comentários sobre as práticas de yoga existentes nesses textos. Então, o fato de que o yoga já foi visto como religião é importantíssimo do nosso ponto de vista aqui, que é para você entender como é que se dividem as coisas. E isso nos leva imediatamente para o outro item, que é o yoga visto como tradição. De acordo com as castas, que eram as divisões sociais existentes na Índia, essas divisões sociais, você não podia transitar de uma para outra. Então, por exemplo, eu nasci, meu pai era contador, eu só podia ser contador na minha vida, eu não posso ser outra coisa.
Eu não podia ser matemático, eu não podia ser, que é o que eu sou hoje, né, que eu sou matemático, ou professor de yoga, eu também não poderia ser professor de yoga na Índia, naquele período, né, no período das castas. E se eu fosse professor, eu só podia dar aula para o grupo social a quem eu pertencia, que era dos contadores. E é assim que funciona, ou funcionava lá. Aí, recentemente, as castas deixaram de existir. Deixaram de existir como regra social, mas não deixaram de existir como comportamento social. Então, o comportamento social ainda está, assim, bastante eivado, né? Está repleto de comportamento ainda das castas. Isso pode ser visto em vários livros, como em vários livros e filmes. Nos filmes é que nem Quem Quer Ser um Milionário, aí você vai ver que fazem de tudo para que o garoto não pule de casta, porque quando você tem dinheiro, na verdade, você aumenta a casta social. Como tradição, então, que era o que eu estou dizendo, se você tem uma classe social, você só pode praticar algumas técnicas de yoga. A mais popular das técnicas de yoga é o Sanya, que é a renúncia. Mas existia também outras técnicas, Mantra Yoga, Dhyana Yoga, Raja Yoga e por aí vai. Então, se você escolhesse uma dessas Hatha Yoga, e se você escolhesse uma dessas tradições, você nunca mais podia sair dela. Entendeu? Por quê? Porque você não seria aceito em outra escola, para começo de conversa. Você teria que fazer tudo que o seu mestre manda, é o segundo item. Essa é a característica da tradição. E aí você vai ver, inclusive na internet, várias pessoas falando que o yoga é uma tradição. Ora, essa pessoa que pensa assim, ainda que pensa no sistema como o sistema de castas, ok? Beleza? A outra visão que tem do yoga é o de terapia complementar. Então, como terapia complementar, o yoga, principalmente depois de 1100, 1500, o yoga criou o ashram, né? Na verdade, o ashram, eles começaram a fazer o ashram desde o século II depois de Cristo, que foi com um livro específico que é o Yoga Sutra do Patanjali. O Shivananda, ele se formou médico, oftalmologista, só que como ele pertencia a uma casta social, ele não podia ser oftalmologista das pessoas de qualquer outra casta social. E aí, por conta disso, ele escolheu a prática de yoga. E, ao praticar yoga, ele começou a prática de yoga fazia as pessoas manterem-se saudáveis com um custo mínimo, e ele recebia por isso. Recebia como? Recebia doações, porque o yoga não era cobrado pelo Shivananda, ele recebia doações de diversas pessoas, ou da maioria das pessoas, e era assim que ele sobrevivia. Aí por isso que ele criou inclusive a Divina Sociedade, né? Que é o que o Shivananda fez, e lá, então, o yoga usado por ele era o Hatha Yoga, e o Hatha Yoga tem uma forte conotação terapêutica, porque cada posição, né, inclusive no Hatha Yoga existem 32 posições, 20 posições são sentadas, e o mais comum também é que cada uma dessas posições ela só é dada em função da sua disfunção ou do seu problema de saúde, do problema de saúde que você tem. Então é interessante isso, porque aí você vai ver que é mesmo para a pessoa doente, porque das 32 posições existentes, 20 são sentadas, as 20 primeiras são sentadas. Ou seja, a pessoa não podia se movimentar, a pessoa tinha sérios problemas de movimentação. Quando, em 1500, os ingleses tornaram a Índia colônia, a cultura inglesa se estabeleceu na Índia. E uma das características da cultura inglesa era
a prática da ginástica nas escolas. Então aí faziam-se as aulas de yoga, as aulas de ginástica na escola. E a maioria das pessoas já praticavam o yoga. Por quê? Porque era muito melhor para a saúde. Só que não podia ser praticado mais o yoga, porque o colonialismo exige um imperialismo cultural, ou seja, a imposição de uma cultura sobre a outra. Então o que eles fizeram? Nós fizemos exercícios de yoga, então práticas de yoga repetidas, porque era o comum na Inglaterra, que era o exercício repetitivo. Então aí você vai ver exercícios repetitivos, exercícios de yoga feitos repetidamente. Então hoje é o mais comum, né, que inclusive é uma das práticas mais antigas do ponto de vista antropológico, que é o Surya Namaskara. Você vai ver ele praticado inúmeras vezes. Justamente por que ele é praticado inúmeras vezes? Porque ele traz esse formato de ginástica do ponto de vista inglês, que era a repetição. Então aí ele é feito várias vezes. Então a prática começou a ser feita 108 vezes, porque 108 é um número mágico que representa o infinito, tal, etc. Então, por que esse número de repetições? Porque o yoga é visto como ginástica. Então todas as práticas de yoga que existem muitas repetições, é porque ele traz essa fundamentação de ginástica. Um outro efeito, né, do yoga é como filosofia. E como filosofia foi mais ou menos no século II a.C., no livro que hoje é considerado o livro mais importante de yoga, que é o Yoga Sutra, do Patanjali. Aí no Yoga Sutra de Patanjali, ele vai falar a respeito do yoga como filosofia. Então qual é o grande segredo do Yoga Sutra? É que ele sintetiza um grupo de técnicas, as técnicas como o Patanjali via as técnicas no século II a.C. Eu não concordo com essa formação, mas é um dos livros mais importantes sobre yoga do mundo, principalmente pelos comentários existentes nele. Então aí esse livro é o livro que nós vamos discutir muito ao longo do curso, tá? E por último, que é o George Feuerstein, que eu falei a respeito dele já hoje. Ele que é o estudioso mais intenso a respeito do yoga, ou pelo menos melhor financiado. Ele coloca que o yoga é uma manifestação cultural multifacetada, porque a manifestação cultural multifacetada significa que ele se apresenta nas múltiplas culturas de maneiras diferentes. Pois bem, como que a gente define então, ou vocês poderiam me perguntar, André, por que é que você diz que o yoga vai ser visto no curso como uma filosofia? Eu prefiro como ginástica. Então, só que como filosofia, o yoga ele tem influência nas mais diversas áreas do conhecimento. E isso é uma característica, inclusive, da filosofia, que é influenciar as mais diversas áreas do conhecimento. E quais são as áreas do conhecimento, então, que hoje o yoga influencia? Nossa, agora vocês vão concordar comigo. O yoga influencia na física quântica, o yoga influencia diretamente no Pilates, no Feldenkrais, na eutonia, no Low Pressure Fitness, no Stomach Vacuum, na massagem hipopressiva, isso do ponto de vista de terapia complementar ou ginástica, no RPG. O yoga, existem hoje 3.800 trabalhos científicos no banco de dados da USP, onde o yoga é citado como instrumento fundamental. É lógico que alguns desses trabalhos são relacionados com a literatura. Então, olha, o yoga influencia na literatura. Existem os 100 livros que mais influenciaram a humanidade. Dos 100 livros que mais influenciaram a humanidade,
4 livros falam de yoga. Então eu vou falar assim, alguns livros, só para vocês terem uma ideia do peso que significa você ter um deles citado entre os 100 maiores. Entre os 100 maiores. Né? Então, qual é o primeiro livro que mais influenciou a humanidade? É a Bíblia Sagrada. E o segundo livro que mais influenciou a humanidade? Chama Os Elementos, de Euclides, e é de matemática. E olha só, por esses 2 primeiros livros você já tem uma ideia de como é, do grau de influência que esses livros têm na humanidade. É lógico que a maioria deles, com exceção do segundo, né, que é de matemática, a maioria deles é de religião, certo? E inclusive os 4 que falam a respeito de yoga, tem muitos movimentos religiosos ali contidos. Então vejamos, as Upanishads, os Vedas, o Mokshadharma e o Dhammapada. Que mais? Muitos trabalhos científicos hoje falam a respeito do yoga. E particularmente, se você assistiu o curso sobre Mindfulness, eu falo que o yoga também faz parte lá no Mindfulness. Né? Eu explico como é que o yoga influenciou diretamente o trabalho do Freud. Porque o Freud não tirou do nada. Na verdade, ele teve aula com o Nietzsche e o Nietzsche tirou do Sankhya. E o Sankhya é o melhor estudo, um dos melhores estudos de Sankhya que tem, foi feito pelo Schopenhauer, que foi traduzido, né, pelo Schopenhauer, na verdade, que é o Dhammapada, que é sobre o budismo. O budismo, na verdade, é um grande estudo sobre o Sankhya, que aí ele fala dos vários tipos de dores existentes no mundo. O que é a filosofia? Filosofia foi o desenvolvimento de um tipo de pensamento existente já na Europa, né? Nos primórdios dos tempos, na filosofia, na região do mundo que deu origem à civilização, à cultura ocidental, que é a Grécia Antiga. E a Grécia, na época, não era aquele paizinho, não era aquela ilha lá não, que a gente conhece hoje. A Grécia, ela ia até a Turquia, ela se expandia por todo Macedônia, era enorme. E a Grécia era composta de estados guerreiros, mas nós não vamos entrar nos aspectos históricos disso, mas nesses aspectos, né, relacionados com cidades, estados e etc. Mas uma coisa que é importantíssima a gente saber e a gente lembrar é que antes da filosofia, o que existiam eram os mitos, e os mitos são maneiras de você contar, de você transmitir o conhecimento através de histórias. Então, aí por isso, mitologia. Aí tem um livro muito legal a respeito de um importante mitologista que fala sobre a importância do mito. E, na verdade, ele tem até também, são 2 livros que eu gosto dele. Um é O Poder do Mito e o segundo é O Herói de Mil Faces. No Poder do Mito é uma entrevista que ele tem com o George Lucas, onde ele discute a importância do mito hoje, né? E no cinema, porque aí para quem assistiu e para quem gosta de assistir Star Wars, né, a história dos Cavaleiros Jedi vai saber do que é que eu estou falando, né? Que a importância de você construir um mito a partir de uma história contada, que é o que o George Lucas soube fazer tão bem. Inclusive, eu acho que é uma das maiores franquias do mundo do cinema hoje. Né? E pelo jeito ainda vai continuar, porque as histórias são bem contadas, tem livros já, jogo, videogame, teve várias áreas de conhecimento influenciadas. E esse livro, que é hoje um de Joseph Campbell, conversa com George Lucas, chama O Poder do Mito. E depois, no outro livro, O Herói de Mil Faces, onde o Joseph Campbell analisa como é que os mitos foram contados ao longo da história e esses mitos, como é que a história tem que ser contada
para que faça sentido, para que ela seja importante, para que ela não seja esquecida. Então, quais são as principais características desses mitos? Aí isso vai ficar pro adendo, né? Porque senão eu vou ficar aqui o resto da vida só falando a respeito dessa questão que é o que é a filosofia. Só então, como é que era? Eram histórias que eram feitas para que fosse fácil de memorizar. Muitos livros, inclusive dos clássicos mundiais, têm essa característica. Então aí eu vou citar dois, que são os dois que eu mais gosto e que eu já li bastante, né? Eu já li mais de uma vez. Um é os Lusíadas, do Camões, e o outro é o Cyrano de Bergerac. Em ambos, qual é a principal característica? Eles escrevem em rimas, no caso do Camões, em decassílabos, que vão aí com várias figuras de linguagem. Com o desenvolvimento das ciências, que é o que aconteceu na Grécia Antiga por volta do século VII a.C., que foram alguns dos principais, né, pensadores dessa época, foram Tales de Mileto, Pitágoras, Platão. Então, ao você verificar essa tríade aqui, você já vai verificar imediatamente que os três são matemáticos. Tales de Mileto, todos são de geografia. E por isso, inclusive, é que o Euclides lá, né, aquele livro que eu falei, Os Elementos do Euclides, é o segundo livro mais lido do mundo, né? E que mais influenciou a humanidade. Por quê? Porque a matemática tem uma função primordial nisso, e também os primeiros matemáticos eram filósofos. Então, qual é a grande função da filosofia? É ampliar o horizonte de interpretação da pessoa. E aí nós vamos falar disso quando eu falar na próxima vez agora, no próximo item, que é os tipos de filosofia que existem hoje no mundo. Agora nós vamos para aquilo que interessa diretamente. Então vamos lá, quais os tipos de filosofia que existem no mundo? Essa é fantástico, essa é uma das partes que mais me impressiona no curso, embora eu saiba que a maioria das pessoas nem gosta sequer de pensar em filosofia. Só que se você deseja saber quais exercícios e quais técnicas usar no seu aluno para resolver um problema de saúde que ele tem, ou mais importante até, para manter a saúde que ele tem, ou para ampliar a condição de saudável dele, você vai precisar de saber os tipos de filosofia. A filosofia, ela é especulativa, ou seja, toda vez que você diz para alguém que é filósofo, a pessoa fala assim: e filosofia faz o quê? Para que serve filosofia? Por quê? Porque ela tem essa conotação de ser especulativa, entendeu? Então, todo mundo acha que o filósofo é aquele que fica sem fazer nada, sentado, pensando sobre a vida. Entretanto, na Índia, existem 3 tipos de filosofia diferentes. Então, quais são os tipos de filosofia existentes na Índia? Nós temos... antes eu preciso explicar uma outra coisa. Filosofia na Índia era chamado de Darshana, porque o nome filosofia, philos, gostar de, e sofia, conhecimento, é uma composição de palavras gregas. E como chamava isso então na Índia? Darshana, que é traduzido na grande maioria dos livros, porque eles não querem confundir a filosofia com o Darshana, eles não querem que haja paridade de informações, né? Darshana é chamado de ponto de vista. Vocês vão ver eu falar muito a respeito de ponto de vista aqui no curso, mas, entendeu? Então, o ponto de vista indiano, né? Existem 3 pontos de vista básicos, ou existem 3 filosofias básicas. Uma que é a filosofia comportamental. 2, a filosofia especulativa, que aí se encaixa na proposta grega também de filosofia, que como sendo só especulativa. E a filosofia prática.
Bom, quais os ramos existentes dentro do tipo de filosofia? Então, primeiro eu vou dividir a filosofia dos 3 modos, como eu tinha dito anteriormente. Então, existem as filosofias comportamentais, as filosofias especulativas e a filosofia prática. Quais são as filosofias comportamentais? Dentro das filosofias comportamentais, nós temos 2 ramos, 2 formas de comportamento diferentes. O Brahmacharya e o Vedanta. E aí, o que é o Brahmacharya? É um sistema filosófico, comportamental, masculino, repressor e antissensorial. O que significa isso? Aí nós vamos ver nas próximas aulas. Por enquanto eu só vou citar esses conceitos básicos. Mas primordialmente, uma coisa que é fácil de você entender é que ele é patriarcal. O sistema organizacional da sociedade, ele é patriarcal, é o homem que manda. Depois nós vamos discutir por que isso acontece e em que lugares do mundo isso acontece. O segundo ramo são as sociedades que têm como filosofia comportamental o Tantra. Tantra, que significa tan, que é fio, e tra, que é instrumento. Então é porque a mulher tecia. Então, nesse grupo social, nessa forma de filosofia comportamental, quem manda é a mulher. Então, ela é uma sociedade feminina, então matriarcal, sensorial e desrepressora. E agora nós não vamos entrar nos detalhes do porquê isso acontece, mas primordialmente quem mandava nessa sociedade era a mulher. Agora nós vamos para as filosofias especulativas. No Oriente, existem 2 tipos de filosofia especulativas. Uma que é o Vedanta, que é Vedas, né? E Anta, que é o final dos Vedas lá. Então, o que diz no final dos Vedas? Qual é o pensamento dominante? Que, por sinal, o Vedanta é muito próximo daquilo que nós vamos ver na nossa cultura, que é a filosofia especulativa, principalmente de cunho platônica, certo? E aí você vai ver isso, inclusive, em vários discursos do Platão, Fédron, o Banquete, entendeu? Que é o seguinte: primeiro, que existe a alma e existe o corpo, existe o espírito e existe o corpo. Aí, do ponto de vista grego, existe logos, a ideia, e existe a matéria. Essa é a visão do Vedanta e do platonismo e de grande parte do comportamento das ideologias. O Sankhya, ele diz que tudo que existe é a natureza e que tudo é uma coisa só na natureza. E que na natureza existem 3 atributos principais: a inércia, o movimento e o ponto de equilíbrio entre a inércia e o movimento. Para vocês terem uma ideia, isso deu origem depois, na China, a um outro pensamento, que é o taoísmo, onde existe o yin, o yang e o tao, e o equilíbrio entre o yin e o yang. E aí, por isso, várias escolas esotéricas dizem que o 3 é um número mágico. Então, agora sim, e isso é o Sankhya. E o Sankhya, para você ter uma ideia do que significa o Sankhya hoje é a base da física quântica. Se você faz aulas, ou se você um dia se sentir interessado em fazer aulas na Universidade Federal de São Carlos, no Instituto de Física, você vai ver palestras sobre Sankhya. Por quê? Porque o Sankhya é a base da física quântica. Para você entender a física quântica, é primordial que você entenda o Sankhya. Ou facilita muito você entender o Sankhya. Certo? E nós temos o último tipo de filosofia, que é a filosofia prática, e para isso nós temos só um representante. E esse representante é o Yoga.
Agora sim a gente tem uma base legal para a gente poder começar a brincar com o que é na verdade o yoga e como é que nós vamos entender, né, interpretar todas essas coisas. É importante entender e falar ainda uma outra coisa aí. Durante o nosso curso, nós vamos falar como se forma um pensamento filosófico, que é a próxima semana, quais são os componentes do pensamento filosófico. Depois nós vamos falar sobre cada uma das filosofias da Índia, então aí sobre as filosofias comportamentais, depois as filosofias especulativas e por último o yoga. E aí a hora que a gente for falar do yoga, né, que a gente chegar nesse item que é o yoga, aí sim nós vamos falar só de yoga a partir desse momento. Se eu não me engano, é lá para a quarta semana, terceira ou quarta semana, porque na primeira semana é essa que nós estamos falando sobre a filosofia, depois como se forma o pensamento filosófico e cada um dos itens do pensamento filosófico, certo? Depois nós vamos falar a respeito das filosofias comportamentais, são mais 4 semanas. E depois a respeito das filosofias especulativas, aí vai mais umas 4 semanas, entendeu? Então, e o curso em total, André, quanto tempo tem? Tem 52 semanas. Porque senão você não vai conseguir entender de onde é que surgem a minha noção de quais são as técnicas a serem usadas e como e por que elas são usadas, ok? Beleza? Espero que você goste desse curso e eu estou aqui disposto e à disposição de vocês para tirar dúvidas, ok? Tá? Embora, como eu já falei, você pode assistir essa aula, que é a aula principal, e depois assistir os adendos. Ou então simplesmente assistir às aulas principais e ir direto para a parte prática, que é lá no final, na hora que você começa a falar a respeito do yoga